Dando sequência ao nosso estudo sobre trabalho de uma força constante, não paralela ao deslocamento. Vamos dar sequência aqui ao exemplo número 2. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que ele forma em relação a esse deslocamento. Exemplo 2. Um carregador transporta horizontalmente um carrinho, aplicando uma força F de 500 N de intensidade através de uma corda. A inclinação da corda é de 60 graus, assim em relação horizontal forma um ângulo de 60. Em relação horizontal, aqui até confirma isso. Qual o trabalho de F, que é da força, no percurso retilíneo de 5 metros, que é o deslocamento. Assim eu tenho quem é o trabalho, não sei. Quem é a força, 500 N. Quem é o deslocamento, 5 metros. O outro item que também é importante é que eu tenho o ângulo. Se esse ângulo aqui eu vou utilizar, tem a medida dele, 60 graus. Vai ser o cosseno de 60 graus, que corresponde a 0,5 ou 1/2, que é 1 sobre 2. Vamos usar o 0,5. Assim, vamos aplicar trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Assim, trabalho corresponde. Quem é a força? F, 500. Quem é o deslocamento? 5. Quem é o cosseno? 0,5, que é 1/2. Multiplicando, trabalho será igual a 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, deixa eu acrescentar os dois zeros. Assim, 5 vezes 500 dá 2.500, que multiplica 0,5. Qualquer termo multiplicado por 0,5, que é 1/2, vai ser metade dele. Assim, trabalho, 2.500 multiplicado por 0,5 vai dar a metade. A metade vai dar 1.250. 1.250. Como é trabalho, vai ser dado em joule. Assim se determinou o trabalho da força F. É 1.250 joules. Vamos para o item 3. Um corpo se desloca 2 metros, assim, qual o deslocamento do ponto A ao ponto B? 2 metros. Em linha reta, horizontal, sobre a ação de uma força de atrito. Assim, eu tenho uma força contrária e desloca de A para B, mas eu tenho uma força contrária ao deslocamento. Essa seta indica o deslocamento de A para B. Já a força de atrito ela é contrária a esse deslocamento aqui. Ela é paralela ao deslocamento, mas ela é contrária ao deslocamento. Aí está mostrando aqui a força. O corpo vem nesse sentido e a força empurrando no sentido contrário. E a força de atrito corresponde a 10 N. E o deslocamento corresponde a 2 metros. Observe quando acontece aqui, que ambas, um em relação ao outro, deslocamento é nesse sentido e a força de atrito é contrária, o trabalho aqui é resistente, ele vai dar negativo. Isso indica através dessa relação aqui, ó, deslocamento horizontal, a força de atrito também horizontal, são paralelas uma em relação ao outro, formando meia volta, que é 180. Assim, esse F indica a força de atrito, assim, a força de atrito em relação ao outro cosseno vai ser o cosseno de 180. E o cosseno de 180 corresponde a -1. Assim, numa questão dessa aqui, basta você multiplicar a força vezes o deslocamento e lembrar que vai dar negativo, porque o trabalho é resistente. Quando o trabalho é motor, positivo. Trabalho resistente, negativo. A expressão é a mesma. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que está formando em relação a esse deslocamento. Assim, o trabalho da força de atrito, vou até colocar, trabalho da força de atrito. Assim vai ser, quem é a força F de atrito aqui contrária? 10. Quem é o deslocamento? 2. Quem é o cosseno do ângulo alfa formado em relação à horizontal? Meia volta, 180, o cosseno de 180, -1. Eu coloco aqui. Assim, o trabalho da força de atrito corresponde 2 vezes 10, 20,
que multiplicado por menos 1, o trabalho da força de atrito corresponde a menos 20. Como é trabalho, é dado em Joule. Assim, aqui você determinou o trabalho. Qual foi o trabalho da força de atrito? Qual foi o trabalho do atrito? No caso aqui é uma força, sendo contrária ao deslocamento. No próximo item, vamos agora determinar o seguinte: que força mínima é necessária, se eu quero a força, para aplicar a um corpo que se desloca 10 metros. Assim, o deslocamento, 10 metros. E o trabalho realizado, trabalho, é indicado por 250 joules. Assim, qual vai ser essa força mínima necessária? Você vai trabalhar com a mesma fórmula. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes, no caso, o cosseno do ângulo que ele forma. Sendo que esse trabalho aqui está sendo realizado em relação à força, a força, no caso aqui, ela é paralela ao deslocamento. Quando ela é paralela ao deslocamento, esse cosseno aqui corresponde a 1. Assim, aqui eu posso colocar aqui no dado da questão que o cosseno de alfa aqui vai ser igual ao número 1. Ou bastaria você utilizar que trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Fica mais prático quando são paralelos aqui. Assim, como ele é paralelo e o valor é positivo, que é um trabalho motor, esse cosseno aqui é o cosseno do ângulo nulo. O cosseno do ângulo nulo corresponde a 0. Assim, quem é o trabalho? Ele já deu 250. Quem é a força? Mina, não sei. Quem é o deslocamento? Ele disse deslocamento 10. Assim, F vai ser igual a 250, vai ser dividido por 10, porque está multiplicando, passa dividindo. Assim, F, isolando, vai ser 250 dividido por 10, que será igual, corta, 25. Como é força, é dado em Newton. Assim, quem é essa força mínima necessária? É uma força de 25 Newton. Vamos para o último item aqui sobre o estudo de trabalho. Um bloco realiza no plano horizontal, tá dizendo, o plano é horizontal, deslocamento, com atrito. Não esquecendo que o atrito, no caso aqui, vai ser contrário ao deslocamento. Assim você tem aqui uma força resistente. Assim você não vai ter o trabalho, que é chamado trabalho motor, não, que vai ser um trabalho resistente. Esse daqui não, era favorável, tanto o deslocamento como a força. Por isso que esse resultado aqui eu trabalhei com o cosseno do ângulo nulo, correspondente a 1. Já esse vai ser o cosseno do ângulo de 180, que corresponde a menos 1. Já foi trabalhado no item 3 sobre o trabalho de atrito, que você observa que o valor do trabalho de atrito ele deu negativo, por causa do sentido contrário ao deslocamento. Assim, o ângulo aqui corresponde a 180, que é menos 1. Assim, a expressão eu tenho. Quem é, no caso aqui, um bloco desliza no plano horizontal com atrito, sim, é contrário ao movimento. A força de atrito tem módulo, por isso ele diz módulo. Módulo igual a 20 newton. Porque quando ele diz módulo igual a 20 newton, significa que esse trabalho, o valor dele mesmo, trabalho dessa força de atrito, ele vai ser negativo, ele é menos 20 newton. Ele é menos. Qual o trabalho do atrito num deslocamento de 5 metros? Assim, aqui na questão, ele diz que a força de atrito, assim, deu a força de atrito. Perdão, aqui, força de atrito é igual a 20 newton. Assim, se é a força de atrito, você não vai colocar o som negativo, só se fosse o trabalho. Assim, a força de atrito é quanto? 20 newton. E ele quer saber o trabalho, assim, na questão que ele quer saber o trabalho da força de atrito. Assim, nessa questão está procurando é o trabalho. Eu tenho, quem é a força de atrito? É 20 newton.
O ângulo vai ser 180, que é um trabalho resistente, contrário ao movimento. E na questão aqui você tem um deslocamento D, que é igual a 5 metros. Assim, quem é a força de atrito? 20 newton. Quem é o trabalho? É um trabalho resistente, vai dar negativo. Quem é esse valor dele? Vamos determinar. Para isso, eu utilizo a expressão trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Assim, o trabalho, que eu não sei o trabalho da força de atrito, será igual a quem é a força de atrito? 20. Quem é o deslocamento? 5. Quem é o cosseno do ângulo? O ângulo, no caso aqui, vai ser 180 menos 1. Resultado, 5 vezes 20 corresponde a 100, que multiplica por menos 1. Esse trabalho da força de atrito corresponde a menos 100. Como é trabalho, é dado em joule. Se sempre ao ler o enunciado, é bom tomar cuidado para não confundir. Um bloco desliza no plano horizontal com atrito. A força de atrito, assim, ele deu a força de atrito. Tem módulo 20 newton. Assim, quem é a força de atrito? 20 newton. Porque newton corresponde à força. Qual é o trabalho? Não sei. O trabalho vai ser dado em joule. Num deslocamento de 5 metros. Porque, como já foi visto anteriormente, as seguintes unidades. Você tem um trabalho que é dado em joule, a força que é dada em newton e o deslocamento que é dado em metro. E você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo em relação ao deslocamento. Assim aqui foi feito o último item, onde o trabalho vai ser igual à força, que é 20, que multiplica o deslocamento, que é 5. 5 vezes 20 corresponde a 100, que multiplica o ângulo, que é meia volta, que é esse mesmo sentido. O deslocamento, vamos de A para B, e a força de atrito é contrária ao deslocamento. Por isso você multiplica por menos 1. Ou bastaria multiplicar e no final acrescentar o menos 1. Você multiplica força vezes o deslocamento e coloca menos 1 negativo no final. Menos 100 joule. Assim aqui é a resposta. Quem é o trabalho? Menos 100 joule. Nessa questão 4, quem é a força mínima? Assim você descobriu a força, que é dada em newton. Necessária para aplicar num corpo que se desloca 10 metros. Deslocamento 10, para que realize um trabalho de 250 joule. Assim, observe que o trabalho aqui foi um trabalho motor, trabalho positivo. Por isso, na questão aqui, você considera o cosseno do ângulo nulo, corresponde a 1. Ou bastaria utilizar trabalho, que é força vezes distância, como está aqui. Trabalho é força vezes distância. Que é um trabalho? 250. Quem é a força? Não sei. Quem é a distância? 10. Está multiplicando, passa dividindo, resultado 25. Assim, procure revisar direitinho os conceitos e a fórmula que foram aplicadas, né, no estudo de trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento. Lembrando, trabalho é dado em joule, força é dada em newton e o deslocamento é dado em metros. Refaça as questões e boa sorte.